quem falou sobre o fim do mundo foi Jesus. Quando os apóstolos, ele falando sobre o fim, e os apóstolos perguntaram: Senhor, que sinais haverão do fim do mundo? Foi a pergunta, nós já lemos algumas vezes. Ei, o som. E o Senhor Jesus falou dos sinais e disse: então virá o fim. Então, o que a ciência agora está falando do fim do mundo, ela só está agora, depois de tanto contrariar a Bíblia, depois de tantos anos, décadas, séculos, os cientistas tentando desmerecer a palavra de Deus, ridicularizar a palavra de Deus, agora eles estão confirmando indiretamente que a palavra de Deus é verdadeira. Que tudo que estava escrito sobre o fim é verdade. O fim do mundo, que até algumas décadas eles não aceitavam. Quando a gente falava do fim do mundo, eles não aceitavam. Sim ou não? Ridicularizavam. As pessoas leigas e mais ainda os chamados entendidos, os cientistas. Não, isso não vai acontecer. Isso é para se acontecer para séculos lá para frente. Está um pouquinho alto. Agora todos eles estão vendo que o fim está chegando. Não tem mais como negar. Então, isso é só para você lembrar que nós estamos tratando de uma palavra que é verdadeira. E assim como as profecias de milhares de anos estão acontecendo, provando que o que está na Bíblia é verdade, lembre que essa mesma palavra está dizendo que o fim vai chegar. Falou dos sinais, os sinais estão acontecendo. Sim ou não? Exatamente como está escrito. Falou dos sinais, os sinais estão acontecendo. Mas a mesma Bíblia que fala dos sinais que agora estão acontecendo, fala também do fim do mundo. Então a Bíblia não está falando apenas que haveria uma época que as coisas ficariam ruins, que haveria uma época que as coisas ficariam terríveis, que haveria uma época que a gente ia sofrer com essas catástrofes e guerras. Não, haveria uma época que essas coisas aconteceriam como sinais de que o fim de tudo estaria chegando. Então nós estamos nos aproximando do quê? Do fim do mundo. A volta de Jesus, do Apocalipse, está muito mais próximo do que se possa imaginar. Então, qual é a nossa intenção quando nós falamos disso? Não é que as pessoas tenham medo, é como o bispo Renato falou. Quando a gente vive pela fé, quando a gente tem realmente comunhão com Deus, tem o Espírito Santo, nasce de novo, nasce de Deus, a gente tem paz. Essas coisas, elas nos alegram. Ao mesmo tempo que é ruim, é triste, porque a gente vê pessoas sofrendo e sabe que pessoas vão sofrer. Mas por outro lado, a gente se alegra, porque sabe que a hora de ir embora para casa está chegando. Quem realmente é de Deus, se alegra. No meio da dor, sofre, sente tristeza pelos outros, que estão sofrendo no meio dessas catástrofes e guerras, mas sente prazer, porque a hora está chegando. O momento de ir embora para casa está chegando. Você tem esse prazer, você tem essa alegria, ou isso te assusta? Porque se falar disso te assusta, tem alguma coisa errada. Você vê que tem pessoas que não gostam de vir quarta-feira, principalmente quando sabe que a gente vai falar do céu e do inferno, do Apocalipse. Desculpa, mas isso é até burrice. Porque se tem uma coisa que eu não vou poder evitar, nunca, ninguém, nem o mais rico, nem o mais poderoso, que é a morte. Então como é que eu posso não querer falar sobre a morte, se é a única coisa certa na minha vida? Então, o que eu mais tenho que saber é sobre a morte. Porque ela vai chegar para mim, para todo mundo. Então eu preciso saber o que vai acontecer quando eu morrer. Como eu posso estar pronto para morrer e ter a minha alma salva? Eu preciso saber disso. Porque se eu não souber, depois que eu morrer, não tem mais o que fazer. Olha como é que o diabo cega as pessoas. Então você que está aqui, entenda isso. A intenção não é botar medo, apavorar. A intenção é que você se avalie, veja que a palavra de Deus é verdadeira, faça o que ela ensina você a fazer, para você ter paz, para você estar bem, para você estar seguro. Você vê, na Europa, vários países estão reativando ou construindo. Tem muitos milionários ao redor do mundo que estão construindo verdadeiras fortalezas debaixo da terra, dentro das montanhas. Porque eles
creem não no apocalipse bíblico, no apocalipse do mundo, que vai chegar a guerra e eles vão todos para essas fortalezas, já estão lá construídas, tem alimento, tem tudo. E eles pensam que vão se salvar. Pensam que vão se dar bem por causa do dinheiro, porque conseguem construir essas fortalezas. Governos estão fazendo isso ao redor do mundo. Nos países na Europa, onde já tinha, por conta lá da Segunda Guerra Mundial, estão reativando, pensando que isso vai livrar de alguma coisa. É iminente, não tem como fugir disso, pessoal. A única forma é estar preparado. Você está preparado? Você está pronto? Essa tem que ser a nossa constante avaliação. Vai chegar a hora que Jesus vai voltar, gente. O que vai acontecer com a gente? E a hora que morrer? Isso é o principal de tudo. Então, você vê que em tudo a palavra de Deus se cumpre. Mesmo sem saber e mesmo sem querer, eles estão cumprindo as profecias. Por exemplo, eles chamam esse relógio do juízo final. E eles estão apontando para que horas? Por que meia-noite? O que tem de meia-noite de ruim? Meia-noite é um horário que costuma acontecer desgraça? Meia-noite é um horário que no mundo é marcado por coisas ruins? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não, é aonde que acontece coisa ruim meia-noite? No mundo espiritual. Mas no mundo... 11h59, tranca as portas. Acontece isso no mundo? Não acontece. Mas por que eles colocaram um relógio da meia-noite? Por que perto da meia-noite? Porque é bíblico. Para reforçar a palavra de Deus, sem saber. Porque o Senhor Jesus, ele fala que a sua vinda será à meia-noite. Só isso. Meia-noite. Mas, fala alto aí, mas, calma. Mas, você acha que eles leram isso aí? Vamos botar meia-noite aqui. Eles creem na Bíblia? Então, até sem querer, eles reforçam a palavra de Deus. Só vai para o inferno quem quer. Só vai para o inferno quem quer. Só vai para o inferno quem zombar da palavra de Deus. Porque em tudo ela se mostra verdadeira. Repito, até sem saber, os cientistas pregam a palavra de Deus. Porque quando eles falam perto da meia-noite, eles nos fazem lembrar da palavra de Deus. Da volta de Jesus. Da volta. E o Apocalipse será após a volta de Jesus. Para você que ficar, infelizmente, lembra disso quando você ficar. Não sei. Tem gente que vai ficar, vai fazer o quê? Aí você vai lembrar. Então, a igreja, os que forem salvos serão arrebatados. Jesus não vai arrebatar a igreja, igreja universal, igreja assembleia, não. Pessoas que realmente estiverem em aliança com Deus. Então, aí acontece o primeiro desastre, que quem estiver dirigindo, pilotando, vai sumir. Aí vem aquela história do extraterrestre. O que aconteceu? Que sumiu tanta gente? Os extraterrestres. Vê que quantos que começaram a aparecer. E depois o anticristo vem e assume tudo. Você vê que está tudo preparado. Por causa desse relógio do juízo final, os grandes da terra, está ficando claro? Os grandes da terra, os governantes, todos esses grandes, não creem na Bíblia, mas eles creem nos cientistas. Não creem na Bíblia, mas creem. E todos eles já estão concordando e buscando um único governante. Eles estão em busca de um governo geral, mundial. Para quê? Para não ter conflito, para não ter risco de guerra nuclear, porque uma guerra nuclear pode acabar com o mundo. Então vários governos, a Rússia, inclusive, que é dada a dominar o mundo, mas a própria Rússia está querendo, nós já vimos outro dia a matéria, se reunindo, querendo fazer um governo único, uma moeda única. Vários estão trabalhando, lutando em busca da paz. Agora com o Trump, reacendeu a esperança de fazer paz lá em Israel.
Então o mundo está querendo uma união, unificação, que é exatamente o que vai acontecer quando o anticristo assumir. Quer dizer, aquilo que o mundo já está desesperado, por que as pessoas querem agora um governo único? Para não ter risco de guerra. Para não ter risco de guerra. Por exemplo, o presidente da Rússia lá, um sujeito é maluco. E já falou, se perturbar, eu vou mandar bomba nuclear. E se ele mandar, o outro vai ter que mandar. Acabou. Acabou. Você está compreendendo, gente? Então, o medo da guerra, os poderosos, os ricos, têm medo da guerra. Porque a guerra empobrece. A guerra destrói. Tem medo de morrer. Então eles forçam os governos, porque eles que sustentam tudo e compram e corrompem, estão forçando a ter um único governo. Para não ter guerra, para ter paz. E é o que o anticristo vai fazer quando Jesus voltar. Então ele vai pegar um mundo caótico, principalmente depois do arrebatamento, vai conseguir com seu argumento, que ele é poderoso de argumento, vai trazer paz, vai se tornar um líder, vai ter aí a moeda única e tudo aí que você já sabe, que nós já falamos. 3 anos e meio depois começa a desgraça. Então já está pronto, o cenário já está pronto. Quando ele aparecer oferecendo paz, as pessoas já estão desejando paz. Quando aparecer um líder mundial dizendo vamos unificar, as pessoas já estão desejando unificação. Já estão desejando moeda única, porque o dólar sobe, tudo fica mais caro. Sim ou não? Se for uma moeda única, não vai ficar tão caro. O custo de vida vai melhorar. Quer dizer, é uma série de coisas que as pessoas vão estar desejando, querendo, ansiando que aconteça essa unificação. Uma moeda só, não tem o dólar, não tem sobe, desce. Está todo mundo querendo. Não vai ser difícil. Então, a hora já está chegando. Quantos anos você acha que ainda nós temos para que isso se concretize? Quantos anos? Você acha que são muitos anos? Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Quem é esse esposo? É o Senhor Jesus. Agora, eu quero falar com vocês sobre mais um sinal. Então você já entendeu sobre o relógio do juízo final, entendeu? Não é uma coisa só da ciência, uma coisa deles. Eles estão só falando aquilo que a gente já sabia. Aquilo que a Bíblia já fala há mais de 2000 anos. Então, você já entendeu. Bate com as profecias. Agora, eu queria falar de mais um sinal hoje da volta de Jesus. Que muita gente não presta atenção. Mas que você vai entender hoje. E você vai ver mais um sinal da volta de Jesus. A apostasia. O Espírito Santo não falou que nos últimos dias que muitos iriam se apostatar da fé? Sim ou não? Mas o que é apostasia? No sentido bíblico, em grego, que foi escrito, no Novo Testamento em grego, apostasia, antigo, que eu não vou nem tentar ler isso aí, significa estar longe de. Se apostatar é estar, então se apostatar da fé é estar longe da fé. Não é sair da igreja. Porque muitos que saíram do nosso meio, e até fazendo coisas erradas, saíram até por adultério, por roubo, por rebeldia, eles aparentemente continuaram na fé. Foram para outras igrejas, abriram suas igrejas. Sim ou não? Continuaram falando de Deus. Que é uma coisa que nós estamos vendo nos últimos tempos. Mais do que isso. Mais do que isso. Você vai entender. Apostasia, lê com atenção, até escrevi para você ler, guardar. Apostasia é se afastar da vontade de Deus pela sua própria vontade. Isso é apostasia da fé. O que é viver pela fé? O que é viver pela fé? A fé é o quê? Certeza daquilo que se espera, certeza do que está escrito, certeza do que Deus falou é verdade. Fé é obediência à palavra de Deus. Então, me apostatar da fé é parar de fazer o que Deus ensina para fazer do meu jeito.
A pior apostasia da fé não é o que sai da igreja, não. Sai da igreja, agora eu sou do diabo, agora eu sou ateu. Não, a pior apostasia da fé é o que está dentro da igreja ou dentro da religião. Porque ele fala de Deus, fala de Jesus, fala da Bíblia, mas ele não faz mais a vontade de Deus, ele só faz a sua vontade. Então ele fala uma coisa e faz outra. Fala de Deus, mas não é submisso à vontade de Deus. Fala de Deus, mas bate na esposa, agride o marido, fala palavrão, mente, vive no pecado, busca a Deus só para ter coisas. Quer dizer, a pessoa que está na igreja, mas é um péssimo marido, péssima esposa, filho, pai, mente, vive no pecado, gosta do pecado, busca a Deus só para ter bênçãos. Essa pessoa está perto ou longe de Deus? Está afastado de Deus. Apostasia. E apostasia. Porque no século passado, as pessoas morriam, mas não saíam, não largavam a Deus. Nega a tua fé, você vai morrer. Pode matar. Nós tivemos, depois dos primeiros apóstolos, nós tivemos a Inquisição. Sim ou não? Isso aí está no livro de história. Que a igreja católica considerava herege, botava lá, rasgava no meio, botava esticado, ia puxando a corda para ir desmembrando os membros, serrava, todo tipo de atrocidade. E as pessoas não negavam a fé. Você vai morrer torturado. Você vai morrer gritando de dor. Mas as pessoas não negavam a fé. E esse século, as pessoas negam a fé por qualquer porcaria. Se ela achar que Deus não vai responder ela do jeito que ela quer, Deus não serve para ela. Verdade ou mentira? Apostasia da fé. Apostasia da fé. Porque os primeiros cristãos, e os cristãos até o início do século, ou décadas atrás, eram de Deus, porque reconheceram que Deus enviou o Filho dele para salvá-los. E só o fato dele ter sacrificado o Filho dele para salvá-los, eles já deviam a vida deles para Deus. Deus já era o mais maravilhoso de todos, porque ele sacrificou o próprio Filho para salvar a alma. Deus é tudo para mim. Hoje, nas últimas décadas, os cristãos só reconhecem Deus se Deus fizer o que eles querem. Sim ou não? Apostasia da fé. E as igrejas viraram clubes. As pessoas são clientes. Não gostou? Reclama, briga, sai fora, vou para outro lugar. Estou falando besteira? E muitos líderes não querem perder clientes, agradam e fazem tudo para agradar. Está ficando claro? Apostasia da fé. Apostasia da fé. Um dos principais sinais de que nós chegamos na época da volta de Jesus. Hoje a gente vê com tristeza, como tem falado esses dias, várias igrejas, vários ministérios brigando nas redes sociais, um falando mal do outro, entrando na justiça, xingando, brigando, família com família, enfim, vários. Sim ou não? Escandalizando os outros. Aí, esses crentes cambada disso, daquilo, aquilo outro. Por quê? Pregam uma coisa, mas fazem... Porque lá pregam. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Bendizei os que falam mal de você. Mas eles vivem isso? Não, se falar mal deles... Está dando para entender, gente? Pufa, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo acusar ou tacar pedra em ninguém. Eu quero que você enxergue o panorama que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui para dizer que a Igreja Universal é certa, é certinha. Não estou falando isso não. Eu não estou falando que igreja A, B, C é errada. Eu estou falando do panorama espiritual que nós estamos vivendo. Porque o Evangelho ensina isso, por exemplo. Falou mal de você? Fale bem dele. Bendiga quem te maldiz. Te odeia? Ame. Ore por ele. Mas a gente vê o contrário. Vem um fulano, chega na rede social e fala do outro fulano. O outro fulano rebate na hora com mais violência ainda. E ficam brigando na rede social. Cadê? Orai pelo seu inimigo. Amai o vosso inimigo. Quer dizer, pregam uma coisa, mas
Apostasia da fé. Não tem perdão, não tem amor. Esse amor de relevar, de orar, de não sujar o coração e de não fazer os outros sujarem o coração, terem maus olhos. Então, pelo amor de Deus, eu repito, não estou querendo falar mal de ninguém. Eu estou querendo que você enxergue o momento que nós estamos vivendo, que bate com a palavra de Deus, para que você saiba o que é se apostatar da fé, não cometa esse erro, e você se prepare, porque o fim está, de fato, próximo. É isso que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus. Porque na Igreja Universal também tem gente errada, e tem gente que já saiu, já errou, já pecou. Todo lugar tem. Eu estou falando do que nós estamos vivendo acontecer, que bate com a palavra de Deus. Então a pessoa ela se afasta da vontade. Não vou perdoar, não vou. Fulano falou, eu vou falar também, eu vou rebater, não vou deixar, vamos na justiça. E você tem que olhar para você. Porque de repente você está aqui e você faz a mesma coisa. Você guarda mágoa. Se alguém pisar no teu calo, você quer pisar na pessoa inteira, você quer matar. Você não perdoa. De repente você está com mágoa do seu filho, está endemoniado, e você não entende que ele está endemoniado, e não luta por ele, e você está com raiva dele, porque ele não te obedece, porque ele não te respeita, e você não está vendo que a alma dele está perdida, ele está indo para o inferno, e você, ao invés de lutar para salvar a alma dele, você está com raiva dele, está ajudando o diabo sem saber. Você está ajudando o diabo a te contaminar, a prender você, porque você fica preso na mágoa, nos maus olhos, e a enfiar o teu filho mais profundo do poço. O filho, o marido, a esposa, seja o que for. Porque no início de tudo, quem entregava a vida ao Senhor Jesus, não importa se ia ser perseguido, injuriado, entregou a vida casou com Jesus, acabou. Mas hoje as pessoas não casam com Jesus. Elas casam com as bênçãos. Com quem você está casado? É disso que depende a nossa alma. Então, se você é uma pessoa, se eu sou uma pessoa, que eu estou aqui, falando uma coisa para você, ensinando uma coisa para você, mas, nos bastidores, quando eu saio daqui, eu só faço a minha vontade, eu só faço o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, então eu sou um apóstata. Eu já me desviei da fé. E eu estou aqui enganando, ou sendo enganado. Compreende? Ah, bispo, mas eu acho que não, porque domingo mesmo aí teve um monte de milagre aí. Milagre qualquer um alcança pela fé na promessa, até o pecador. Não se iluda com essas coisas. Quem nós somos daquela porta para fora? Então, se nós vivemos para fazer a vontade de Deus, então ela contraria a nossa muitas vezes. Quando a gente é perseguido, injuriado, ou problemas, dificuldades, guerras, desertos, mas a gente se mantém casado com Deus, acabou. Deus é o meu Senhor, Ele deu o Filho dEle por mim, nada vai me afastar dEle, porque Ele já deu o Filho dEle por mim. E às vezes que eu passar por coisas que eu não entender, eu não preciso entender, eu confio no meu Deus, no meu Senhor, no meu Pai, no que já deu o Filho por mim, Ele já provou o amor dEle por mim, não precisa provar mais nada. Deus não precisa provar nada para mim, porque Ele já provou o amor dEle, sacrificando o próprio Filho. Então, se eu entendo ou não entendo, eu confio. E eu me casei com Ele e acabou. E se tiver que morrer, então eu vou morrer. Você está compreendendo? Você vai aí em algum lugar, não sei se aqui tem, mas se você encontrar em algum lugar aqui, qualquer lugar do mundo, você encontrar uma família de mendigos, com uma criança pequena, vai lá e fala para a criancinha assim, ó, vem comigo. Deixa teu pai e tua mãe, eu vou te dar roupa, vou te dar casa, vou te dar brinquedo, vou dar tudo que você quiser. A criança vai aceitar? Ela vai agarrar no pai e na mãe. Vai ficar ali, na miséria. Mas não vai deixar o pai e a mãe, porque é o pai e a mãe. Quer dizer, há esse espírito em nós, independente do que vivemos, do que passamos, embora nós tenhamos as promessas de Deus, e temos visto as promessas se cumprirem. Mas esse é o relacionamento que temos com Deus? Porque se não for, a gente está perdido. Vai chegar uma hora que você vai afundar. Está dando para entender? Apostasia é se afastar da vontade de Deus pela sua própria vontade. A fé genuína me aproxima de Deus e me faz viver, agir, reagir, pensar de acordo
com a vontade de Deus. Isso é apostasia, que muita gente vive e não sabe. Muita gente vive e não sabe. Às vezes a gente atende casais, dentro da igreja, 100 anos de igreja, em casa um matando o outro, brigando. Mas na hora da reunião, louva, adora, canta. Mas a palavra não entra mais. Porque cada um tem a sua desculpa. Cada um tem a sua justificativa para continuar brigando, fazendo do jeito que faz. Está afastado da palavra de Deus. Você vê quinta-feira, toda quinta-feira a gente tem testemunhos fortíssimos, fortíssimos. Testemunhos de casais que tentaram se matar literalmente. Deu polícia, como na semana passada, polícia, coisas graves. Mas quando um dos dois chegou na terapia do amor, quinta-feira, e começou a negar a si mesmo, começou a fazer como está escrito, começou a tratar o outro, não porque o outro merecia ser tratado bem, mas porque entendeu a vontade de Deus e quis agradar a Deus, Deus mudou a cabeça do outro. Quer dizer, isso é viver pela fé. Eu tenho fé que se eu obedecer a Deus e tratar o meu marido, que é um demônio, uma peste, mas eu vou tratar o meu marido como se ele fosse um rei, como se ele fosse Jesus. Para agradar a Deus, Deus vai fazer nele o que eu não consigo fazer. Fé. Então a pessoa se nega, a pessoa muda a sua reação, muda a sua atitude, muda tudo, porque ela está tendo fé na palavra de Deus. Deus vai lá e muda o marido, Deus vai lá e muda a esposa. Mas o que está afastado de Deus, está dentro da igreja, ele não consegue crer nisso. Não consegue crer, não vive pela fé. Está afastado do quê? Da fé. Está afastado de Deus, está afastado da fé. Não consegue viver pela fé. Nem com o marido, nem com a esposa, nem com o filho. Não consegue parar de chorar, não consegue parar de se desesperar, não consegue deixar a ansiedade, medo do filho morrer. Não consegue. Por quê? Porque está afastado da fé. E a gente só consegue viver e vencer pela... Então, quando eu não consigo, é porque eu estou afastado da fé. É a apostasia da fé. Pensa nisso. Olha só. Vamos encerrar. Mas o justo viverá, não é que vai conquistar, não vai ter bênção, vai viver. A gente só pode viver pela fé. E se alguém se retirar da fé, das atitudes da fé, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, o apóstolo Paulo, para a gente voltar à apostasia da fé, que é o sinal que nós estamos falando hoje, né? Paulo disse aos Gálatas, maravilha, quer dizer, eu estou espantado de ver que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Pessoas que se converteram, que continuavam no evangelho, mas agora era outro evangelho. Como a gente vê hoje em dia, o evangelho da graça. Ah, você está salvo, você foi escolhido, não interessa o que vai acontecer, você pode pecar, errar, você já foi escolhido, você está salvo. Está na graça, você vai ser salvo de qualquer maneira. Isso é outro evangelho. Isso não é o evangelho de Cristo. Então a gente começa a ver hoje muitas heresias. Pessoas que exaltam a graça distorcida, o louvor, mais do que o caráter. O louvor hoje em dia tem sido mais exaltado do que a palavra de Deus. É mais importante louvar, adorar, do que praticar essa palavra. Do que ter o caráter que ela ensina a ter. Sim ou não? É outro evangelho. O qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, distorcer. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro o quê? Não é outra religião. Outro, quer dizer, o evangelho fácil, o evangelho que, como Paulo falou, não transformeis a graça de Deus em libertinagem. Deus nos chamou à graça, não nos chamou para libertinagem. Quer dizer, a graça não é faça o que você quiser, não. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que seja maldito. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja
Anátema, maldito. Então você vê que hoje cada um prega o que quer, o que gosta, né? Prega o que quer. Vi falar que outro dia aí, não sei aonde, deram até pipoca no culto. Que coisa, né? No momento de reverência, que é o momento mais sagrado que existe para ouvir a Deus. Imagina você sentar diante de Deus assim. Fala aí, Deus. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo. Do quê? A apostasia da fé. Apostasia da fé. Pega o santuário, faz dele um lugar de show. Luzes, brilhos, fogos. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Tem gente que quer ser agradado e tem gente que está querendo agradar quem quer ser agradado. Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo. Então vocês perdoem o jeito que na Universal nós ensinamos a verdade. Não queremos ofender ninguém, nem dar lição de moral, porque nós mesmos estamos sujeitos a perder a salvação, ao julgamento, temos que manter a salvação. Mas nós trabalhamos para agradar a Jesus. Porque se agradarmos a Jesus, quem é sincero vai ser salvo. A Igreja Universal nunca vai mudar isso. Se mudar, você pode sair dela. O dia que ela começar a tratar os que têm dinheiro diferente, a agradar, foge, some, perdeu a visão. Perdeu a visão. Todas as coisas, pois, que vos disserem, aí o próprio Senhor Jesus falando. Falando dos religiosos. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então Jesus falou, os religiosos, tudo que eles ensinarem para você, faça. Mas não faça o que eles estão fazendo. Porque eles ensinam uma coisa e fazem outra. Faça o que eles ensinarem, mas fuja deles. Corra deles. Não imite eles. Por isso que o bispo Macedo sempre fala, essa semana mesmo ele falou. Pegue a Bíblia e confira. Aquilo que eu falar, que não te bater com a Bíblia, não faça. Não faça. Seja inteligente. Só faça aquilo que está na palavra de Deus. Você vai guardar a sua alma, sua salvação. Então cuidado para você não se apostatar da fé. Para não ser, talvez já estar apostatado, afastado da fé. Cuidado para não seguir o outro evangelho. Só para a gente completar. Oh meu Deus, o tempo é tão curto. Voltando à meia-noite, que é quando o Senhor Jesus fala da parábola das virgens. Todas eram o quê? 10 virgens. Todas eram o quê? Virgens. E todas eram noivas. Todas eram virgens, todas eram, ou seja, eram todas iguais. Virgem representa aquele que foi lavado no sangue de Jesus, purificado. Noivo, então aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, o casamento, o arrebatamento. E todas tinham azeite na lâmpada, tinham o Espírito Santo. Então não está falando de 5 pessoas diferentes de outras 5, não, as 5 eram iguais, 10, só que umas prudentes e outras não. Então todas elas tinham sido escolhidas, vamos colocar assim. Então as 10 eram noivas e as 10 eram virgens. Então as 10 tinham sido o quê? As 10 tinham sido escolhidas. Aí cai por terra o evangelho da graça, né? Você faz se você quiser que você está salvo. O que aconteceu, você sabe da história? Quando ouviram o grito, eis aí o noivo, à meia-noite. 5 delas, e o nosso azeite está acabando, acabou, o fogo está apagando. E 5 tinham azeite de reserva. E aquelas 5 tiveram que sair para comprar o azeite. Quando elas voltaram, vai meu filho. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos. Abre o quê? Porta que já estava fechada. E ele quem? Jesus. Respondendo disse, em verdade vos digo que não
vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ora, se eu já fui escolhido por Deus, então eu estou na graça, fui escolhido, eu preciso vigiar? Preciso vigiar? Não é o que o Evangelho da Graça prega? Preciso vigiar? Não, já fui escolhido, eu já sou noiva, eu não preciso vigiar, não preciso fazer nada. É isso que o outro Evangelho prega. Mas Jesus está falando, se você não vigiar, mesmo escolhido, e o fogo apagar, você vai ficar como Moisés aí, você vai ficar do lado de fora. Porém, volta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quer dizer, se o Filho do Homem chegar e eu tiver apagado, eu vou ficar do lado de fora. Eu e quem quer que seja. Então, cuidado com a apostasia da fé, porque esse evangelho que prega esse tipo de graça é apostasia da fé. Mas é gostoso, né? Quem é que não quer dizer assim, agora eu conheço a Bíblia, eu vim para a igreja, batizei, sou escolhido, eu não preciso sacrificar mais. Se pisar no meu pé, eu piso de volta. Se brigar, eu fico magoado. Se eu cair, a carne é fraca, eu fui tentar, eu pequei, a carne é fraca. Mas eu estou salvo. Quem é que não quer isso? Sim ou não? São os preguiçosos, né? Mas quem é de Deus mesmo, fique de pé, por favor. Mais forte do que o louvor, só para ficar claro. Como eu falei algumas quartas, olha aqui. Porém, o espírito mau da parte do Senhor, quer dizer, não que Deus enviou o espírito, mas ele abandonou Saul. Porque Saul rejeitou. Se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança. E tocava Davi com a mão. Davi estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Louvando. No início, Davi louvava e o espírito se afastava e Saul ficava calmo. Mas chegou a hora que procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém, ele não pegou a harpa e tocou de novo? Quer dizer, o outro evangelho só prega que Davi louvou e o espírito saiu, né? Mas quando ele teve que fugir com a harpa na mão, ninguém prega. Mas está escrito. Então, o outro evangelho da apostasia da fé quer levar a emoção. E está cheio de gente sendo cravado pelo diabo. Tem muita gente que está louvando, e está sendo cravado pela doença, pela desgraça, por todo tipo de destruição. Porque não entende que o louvor é uma coisa poderosa, maravilhosa, com respeito à comunhão com Deus. Mas para o diabo, fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Quarta-feira que vem nós vamos ensinar para você o que é mais poderoso que louvor. Mais poderoso do que qualquer outra coisa. Jesus disse, a oração que ele ensinou, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. A primeira coisa, santificado, nós vamos te ensinar o que é santificado seja o teu nome. É a coisa mais poderosa que existe. É mais poderoso que o louvor, é mais poderoso que qualquer oração. E se você entender isso e praticar isso, não tem demônio que consiga te vencer. Não tem problema, você nunca vai se afastar da fé, você nunca vai ser fraco, você nunca vai ter uma fé oscilante, uma hora está bem, uma hora está mal. Você vai ser uma pessoa extremamente forte. E como os primeiros cristãos, que se voltasse à Inquisição, você morreria do jeito que fosse, mas você não negaria Jesus. Por quê? Porque dentro de você há um poder. Só da gente pensar em ser torturado, né? Só de pensar em ser torturado já dá um negócio. Mas quando você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, não é você. É esse poder que te faz seguir em frente. E enfrenta uma coisa que vai matar o seu corpo e daqui a pouquinho a alma já está na eternidade. Então se você quer ser uma pessoa que nunca vai se afastar da fé, nunca. Você quer ser uma pessoa forte, ter comunhão com Deus, casamento com Deus, quarta-feira que vem. Por isso eu digo que o diabo vai querer fazer de tudo, porque quem aprender isso aqui nunca mais vai ser o mesmo. Quem aprender o que o Senhor Jesus ensinou, na única oração que ele ensinou a fazer,
E que a primeira coisa que ele pediu, quem aprender isso aqui, nunca mais será a mesma pessoa. Feche os seus olhos, por favor.